Oi, gente, tô aqui para trazer a dica de escrita de hoje. Vocês devem ter percebido que eu não tô conseguindo trazer toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias eu vou trazer um vídeo aqui às quintas-feiras com uma dica rápida de escrita, né? E hoje eu quero dar sequência naqueles vídeos sobre o uso da vírgula, né? E eu quero falar hoje da vírgula sendo usada para separar adjuntos adverbiais dentro de uma informação principal. E aí, antes que alguém se descabele, calma, né? Adjunto adverbial é todo termo que vai me trazer, vai me informar alguma circunstância, vai me trazer uma informação a mais sobre a ação verbal, sobre a minha informação principal, né? Então, os adjuntos adverbiais indicam circunstâncias da ação verbal. O que a gente mais vê e mais percebe, né, que a gente identifica melhor, são aqueles de tempo, modo, lugar, né? E não precisa saber memorizar, saber identificar aí todo adjunto adverbial para saber usá-los e separar, usar a vírgula no lugar certo dentro de uma frase, tá? Isso eu vou falar aqui. Bom, quem acompanha meus vídeos deve se lembrar que no primeiro que eu fiz sobre a vírgula, eu falei que as vírgulas, elas servem para isolar termos dentro do meu enunciado, tá? No caso do adjunto adverbial, na sequência, na sequência direta da oração, né? Eu vou ter o adjunto adverbial no final da oração. Se ele vem dentro dessa sequência direta, sujeito, o predicado, né? Sujeito, verbo, complemento e adjuntos, ele vem direto, eu não uso vírgula, tá? Mas se eu inverter, se eu tirar esse adjunto do lugar que ele é colocado, né, como lugar correto, ele vai ter que ser separado da minha informação principal, para trazer clareza para o meu texto, tá? Então, vou dar aqui um exemplo. Eu saí de casa naquela tarde. Então, a minha informação ali, eu saí de casa. Naquela tarde é um termo que indica o tempo, né? Um adjunto adverbial de tempo, e ele vem no final da minha oração, né? Direto, sem vírgula nenhuma, sem problema, tá? De casa também é um adjunto adverbial no caso, porque o verbo sair ele é intransitivo. De casa é um adjunto adverbial de lugar também, né? Vem tudo direto, sem vírgula, certo? Agora, se eu trouxer o adjunto adverbial para o início da minha oração, ele fica deslocado do enunciado, né? Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui um adjunto bem grande. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Essa expressão, no dia em que eu saí de casa, né? Ela é uma oração subordinada e ela indica o tempo da minha ação verbal, que é dizer alguma coisa. Tá dizendo quando a mãe disse aquilo, tá? Então, essa expressão toda funciona como um adjunto adverbial de tempo. Para quem gosta de nomes complicados, é uma oração subordinada adverbial temporal. Mas não precisa gravar nome nenhum para entender que essa expressão indica o tempo da ação, tá? E ela está no início do meu enunciado. Então, no dia em que eu saí de casa, vírgula, minha mãe me disse, tá? Eu tenho que pôr essa vírgula porque ela está deslocada. A informação está deslocada. Se eu pegar essa oração, esse adjunto adverbial, e colocar no meio da informação principal, eu posso querer dar focar, né, na mãe ali que disse. Então, minha mãe, no dia em que eu saí de casa, me disse, filho, vem cá. Eu intercalei essa informação do tempo no enunciado, na informação principal, que continua sendo minha mãe me disse, tá? Então, eu coloquei ali no meio. O que eu tenho que fazer? Vírgula antes, vírgula depois. Ela fica intercalada. Por quê? Para separar da minha informação principal, que é minha mãe me disse, certo? Eu posso colocar... Agora, se ela viesse lá no final, minha mãe me disse no dia em que eu saí de casa. Não tem vírgula, tá? Eu posso colocar uma outra informação. Por exemplo, eu posso dizer a maneira como a mãe disse, tá?
eu vou ter aí um adjunto adverbial de modo. Então, vamos supor que ela disse com calma, calmamente, tá? Só cuidado na hora de escrever com o excesso de adjuntos adverbiais, de advérbios terminados em mente, né? Mas, enfim, eu posso dizer, no dia em que eu saí de casa, vírgula, minha mãe me disse calmamente. O calmamente está na posição correta dele na frase, não tem vírgula. Mas eu posso dizer, minha mãe calmamente me disse. Essa expressão precisa estar entre vírgulas. Minha mãe, vírgula, calmamente, vírgula, me disse, certo? Ela pode vir antes. Eu posso pôr vários adjuntos adverbiais antes do enunciado, né? E aí eu vou separar cada um deles do outro por vírgula. Então eu posso dizer, no dia em que eu saí de casa, vírgula, calmamente, vírgula, minha mãe disse. Eu posso colocar aí uma informação sobre o lugar onde ela estava quando disse, né? Então, no dia em que eu saí de casa, da janela da cozinha, minha mãe disse, tá? Vou separar o adjunto adverbial de tempo, do adjunto adverbial de lugar e da oração principal. Então, eu vou ter no dia em que eu saí de casa, vírgula, da janela da cozinha, vírgula. Minha mãe, eu posso pôr o calmamente aí, vírgula, calmamente me disse. Só que é bom tomar muito cuidado para não ter esse excesso de vírgulas, né? Então, um autor profissional ali, o escritor, precisa ter esse cuidado de reorganizar a frase quando tem muitos adjuntos adverbiais, para não ficar uma sequência, né, muito grande de vírgula, que também trunca a leitura, né? Então, eu poderia pôr esse calmamente lá no final, mas vamos supor que não tenha como, que eu coloque todos lá no início. Separa um do outro por vírgulas e separa todos eles da oração principal por vírgula também. Somente uma ressalva, né? Com relação aos adjuntos de tempo e lugar, por conta desse entroncamento do excesso de vírgulas, no caso de termos com até 3 palavras, a regra gramatical aceita atualmente, né? Atualmente é aceito que venha sem vírgulas quando está no começo da oração, tá? Então, se eu disser, hoje minha mãe me disse, hoje é um adjunto adverbial de tempo, uma palavra só. Eu não preciso colocar a vírgula, tá? Ela é opcional nesse caso, porque não atrapalha a leitura, por ser um termo pequeno, né? Naquele dia, minha mãe me disse. Também é opcional, certo? E aí, dependendo de como está construído o seu texto, você pode escolher colocar essa vírgula ou não, tá? Isso só quando eu tenho adjuntos com até 3 palavras, certo? Então, fica uma questão de leitura, de entendimento, se achar necessário colocar ou não. É opcional nesses casos, tá? Se o termo é grande, se é uma oração inteira, como o exemplo que eu dei, eles sempre vão vir isolados por vírgula, seja no começo, seja no meio da frase. Só não vai ter vírgula, e aí não é para ter, se ele estiver certinho no final do meu enunciado, certo? Nos vemos, talvez na próxima semana, se não daqui 15 dias, com mais uma dica de uso da vírgula aqui no meu perfil, tá bom? Me segue aí, indica para os colegas e até mais.